Existe uma crença muito comum sobre dinheiro. A ideia de que quem tem inteligência naturalmente vai construir riqueza ao longo da vida. A lógica parece simples. Se a pessoa é inteligente, estudou bastante, entende as coisas com facilidade, então ela deve saber lidar bem com o dinheiro. Mas quando observamos o mundo real, percebemos algo muito curioso. Existem pessoas extremamente inteligentes que vivem a vida inteira com dificuldades financeiras. Isso levanta uma pergunta importante. Se a inteligência não garante riqueza, então o que realmente faz a diferença? A resposta pode surpreender muita gente, porque construir patrimônio não depende apenas de inteligência. Na verdade, muitas vezes a inteligência pode até atrapalhar quando não está acompanhada de certos comportamentos financeiros. Nesse vídeo eu quero explicar alguns dos motivos pelos quais algumas pessoas inteligentes continuam financeiramente estagnadas. E mais importante, como evitar cair nessas armadilhas. O primeiro motivo é simples, mas poderoso. Inteligência não substitui disciplina. Muitas pessoas inteligentes confiam muito na própria capacidade de entender o mundo. Elas acreditam que conseguem resolver problemas rapidamente. E isso é verdade em muitas áreas da vida. Mas quando se trata de dinheiro, o jogo é muito diferente. Construir patrimônio raramente depende de uma grande ideia ou de um grande acerto. Na maioria das vezes, depende de pequenas decisões repetidas por muitos anos. Guardar dinheiro, investir regularmente, evitar dívidas desnecessárias, manter uma estratégia consistente. Nada disso exige genialidade, exige disciplina. Imagine duas pessoas, uma extremamente inteligente, que entende muito sobre economia e investimentos, mas investe apenas quando sente vontade ou quando sobra dinheiro. E outra pessoa comum, que decidiu investir todo mês uma parte da renda, sem falhar. Depois de 10 anos ou 15 anos, quem você acha que terá mais patrimônio? Provavelmente a segunda pessoa, porque riqueza raramente é construída por inteligência, ela é construída por consistência. Outro problema comum é que pessoas inteligentes tendem a complicar coisas que podem ser simples. Isso acontece muito no mundo dos investimentos. Elas passam horas estudando estratégias complexas, querem encontrar o investimento perfeito, querem prever o mercado, querem descobrir a próxima grande oportunidade, mas enquanto isso acontece, algo importante deixa de acontecer. O dinheiro não está sendo investido, ou está sendo investido de forma inconsistente. Imagine alguém que passa meses estudando qual é o melhor investimento possível. Enquanto isso, outra pessoa simplesmente escolhe uma estratégia simples e começa a investir regularmente. Depois de alguns anos, quem provavelmente estará em situação melhor? A pessoa que começou. Porque o tempo no mercado geralmente importa mais do que tentar prever o mercado. Muitas pessoas inteligentes ficam presas na análise e acabam demorando demais para agir. Outro fator importante é o excesso de confiança. Pessoas inteligentes costumam confiar muito na própria capacidade de entender as coisas, e isso pode levar a decisões financeiras arriscadas. Elas acreditam que podem identificar oportunidades melhores no mercado, que conseguem prever movimentos financeiros, que consegue acertar mais do que errar, mas a realidade do mercado financeiro é bem diferente. Mesmo investidores profissionais erram muitas vezes. O problema do excesso de confiança é que ele leva a decisões impulsivas, mudanças frequentes de estratégia, investimentos sem planejamento. Imagine alguém que decide mudar toda a carteira porque ouviu uma nova tese de investimento, ou porque viu um ativo subir muito recentemente. Esse tipo de comportamento normalmente não constrói patrimônio, ele cria instabilidade. Outro erro comum é a falta de estratégia clara. Muitas pessoas inteligentes sabem sobre economia, sobre investimentos, sobre o mercado, mas nunca param para estruturar uma estratégia financeira pessoal. Elas sabem analisar empresas, sabem discutir cenários econômicos, sabem falar sobre inflação, sobre juros, sobre crescimento econômico, mas não tem um plano simples para o próprio dinheiro. Por exemplo, quanto investir por mês, qual estratégia usar, qual horizonte de tempo, qual nível de risco aceitar nos investimentos. Sem essas respostas, o dinheiro acaba sendo administrado de forma improvisada. E improviso raramente constrói riqueza. Construir patrimônio exige direção. Existe também outro fator interessante. Muitas pessoas inteligentes acabam tendo carreiras com rendas relativamente altas. Isso parece algo positivo, e na maioria das vezes realmente é. Mas também pode criar uma armadilha. Quando a renda é alta, existe a tendência de aumentar o padrão de vida rapidamente. Mais conforto, mais gastos, mais compromissos financeiros. E quando o padrão de vida cresce junto com a renda,
sobra pouco espaço para construir patrimônio. Imagine alguém que ganha R$ 10.000 por mês e gasta 9.900. Agora imagine outra pessoa que ganha R$ 6.000 e consegue investir R$ 1.000 todos os meses. Ao longo de 10 ou 15 anos, quem provavelmente terá mais patrimônio? Muitas vezes a segunda pessoa, porque riqueza não depende apenas de renda, depende também da diferença entre o que ganha e o que gasta. Outro motivo importante é a falta de paciência. Vivemos em uma época onde tudo parece acontecer muito rápido. Resultados rápidos, crescimentos rápidos, ganhos rápidos, mas construir patrimônio normalmente é um processo lento. No começo, o crescimento parece invisível, o patrimônio cresce devagar, os rendimentos parecem pequenos. Isso faz com que muitas pessoas desistam cedo. Elas mudam de estratégia, param de investir, buscam atalhos, mas os maiores patrimônios normalmente foram construídos ao longo de décadas, não de meses. A paciência é uma das qualidades mais subestimadas no mundo financeiro. A verdade é que a inteligência por si só não constrói riqueza. Construir patrimônio exige outras habilidades. Exige disciplina, consistência, controle financeiro, estratégia, paciência. Muitas vezes pessoas extremamente inteligentes tropeçam exatamente nesses pontos, enquanto outras, com menos conhecimento técnico, conseguem construir patrimônio porque seguem um processo simples com constância. Dinheiro não recompensa apenas quem entende mais, ele recompensa quem se comporta melhor ao longo do tempo. E isso é algo que qualquer pessoa pode desenvolver. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.